Perashá Vaigash Elav Yehudá, Vayomer Bi Adoni, Yedabrena Avdecha Davar, Bosne Adoni, Ikra Pecha Be Avdecha, Ki Hamorra, Que Faró. Bom, a gente está vendo a situação da semana passada, do teste que o Yosef fez com a família, com seus irmãos, e aí ele acabou colocando uma taça, vou chamar de mochila, na mochila de Benjamim. E aí ficaram em situações difíceis, tá certo? Tiveram que voltar para o Egito. Então é nessa ocasião que o Yehudá toma aqui a dianteira e vai então resolver esse problema junto com o chefe do Egito, que ele não sabe que é Yosef. Então, aproximou-se dele Judá e disse: rogo, meu senhor, que fale teu servo uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira com teu servo, pois tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a teus servos, dizendo: tendes pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um pai, ancião, e um filho da sua velhice, um pequeno. Esse irmão morreu, e restou só ele de sua mãe, e seu pai ama-o. E disseste a teus servos: descei-o a mim, e põe meus olhos sobre ele. E dissemos ao meu senhor: não poderás um rapaz deixar seu pai? E se deixar seu pai, o pai morrerá. Aí o Yehudá vai falando com Yosef, a situação ia ficar se o Benjamim não voltasse. Ou seja, sendo ele o culpado ou não, se o Benjamim não voltasse, o pai morreria justamente. Então, essa era o convencimento emocional que o Judá estava dando para que o Yosef entendesse justamente a história aqui do Benjamim. Ele diz no final: e agora, o que faremos quando formos até o servo, nosso pai, e o moço não estiver conosco? A sua alma está ligada à alma dele. Nafshou que Shurá Ben Nafshou. Ele está dizendo aqui que a alma de Jacob era ligada com a alma de Benjamim. Bom, daqui que vem então a descoberta que Yosef faz em relação aos seus irmãos, se mostrando que ele era justamente o Yosef que eles tinham vendido lá para os maelitas, esse aos midianitas, aquele aos medanitas, até chegar ao Potifar no faraó e toda essa história onde o José virou depois o vice-rei do Egito. E foi tal a alegria, tá certo, dos irmãos, de verem justamente o Yosef na posição que ele já estava e de saber que o Yosef não tinha morrido. E eu imagino a sensação de alívio, tá certo, que eles devem ter sentido, até pela situação que eles mesmos colocaram o Yosef. Alguns queriam matar o Yosef, então a situação era realmente muito complicada. E o Yosef queria saber até onde estava o coração deles, se era aquele mesmo coração que anos atrás queria matar o Yosef. Bom, a partir desse momento, Yosef também quer falar com seu pai. Pergunta pelo pai, seu pai está vivo, seu pai está bem. Então, ele quer mandar justamente buscar o Yaakov lá lá de Canaã. E o Yaakov acaba vindo. Quando o Yaakov vem, a Torá relata que são 70 pessoas, logicamente contando com o próprio Yaakov. E essas 70 pessoas vai representar mais tarde uma comparação das 70 pessoas do povo de Israel e os 70 povos originais do mundo. Ou seja, a relação que a gente tem lá na história de Noé, e que dá os 70 povos do mundo, Noé com seus 3 filhos, seus netos, bisnetos, tetranetos, e assim todos lá, vai dar 70. E aqui nós temos também a história de Jacob, que representa Israel, e todos os seus 70 que descem ao Egito. Então, existe uma comparação dos 70 lá com os 70 aqui.
Bom, e a gente percebe, então, que ao povo de Israel, quando desce ao Egito, eles descem, parentes do vice-rei do Egito, são muito bem recebidos pelo Egito até então, e o José orienta eles como é que eles devem se dirigir ao faraó, e assim eles falam com o faraó e dizem que são pastores, trabalham com animais, aí o faraó fica feliz para cuidar dos animais do próprio faraó, e assim são bem colocados lá no Egito. E eles, os filhos, estão todos em alegria, tá certo? Bom, daqui a gente vê que esta relação do povo de Israel com o Egito é uma relação forte. É uma relação forte. E apesar de ser uma relação forte, nosso estado lá no Egito, tá certo? Desde o nosso início, mas ela não configurou numa, como posso dizer, em algo que venha impactar o povo de Israel com as crenças lá do Egito. Lá no Egito se tinha um império muito forte, uma religião bastante atuante e com crenças muito fortes. A gente vê até hoje a busca de todos que estudam o Egito. Existia todo um código grande e secreto lá no Egito. Bom, então, no Egito se tinha justamente a questão da cerimônia dos mortos. Da cerimônia dos mortos, onde o sacerdote exercia uma função muito importante lá. O que a gente percebe, ao contrário, quando o povo de Israel sai do Egito, então a gente vê que proíbe aos sacerdotes, ele poderia ir somente se fosse seus parentes, ele iria como parente, mas não como sacerdote, ou então, em último caso, naquilo que é chamado de Met Mitzvah. Por exemplo, o sacerdote estava andando por um campo, via um corpo morto, não tinha quem fizesse a cerimônia ou o enterro daquela pessoa lá. Então, chama-se Met Mitzvah. Era uma mitzvah fazer o enterro daquela pessoa. Não tinha outra pessoa, o sacerdote ia assim proceder e fazer o enterro. Mas, fora isso, não se tinha participação nenhuma do sacerdote, dos Kohanim, em relação aos mortos. O que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que praticamente todas as religiões. Bom, então, continuando, os sacerdotes, os Kohanim, do povo de Israel, eles não tinham nenhum tipo de atividade durante uma cerimônia de enterro. O que a gente percebe até hoje é que todas as religiões, um papel fundamental de qualquer sacerdote é a sua presença, é a sua consolação, suas palavras que ele dá na hora do falecimento, na hora de um enterro. E a gente vê, não, no povo de Israel, o sacerdote ele não podia estar nesse momento. Tudo isso era uma maneira de dizer não à cultura que a gente tinha visto lá no Egito, onde os mortos tinha tudo uma preparação, tinha tudo um estudo sobre a questão da morte. Era muito falado isso lá no Egito. E a gente percebe também que a Torá praticamente não fala nada a respeito do mundo depois dessa. Um silêncio quase que total. Usa a expressão Sheol para o mundo dos mortos, mas não especifica o que era esse mundo dos mortos, o que representava justamente essa questão de como era uma visão do outro mundo. A gente vai ter noção disso através do que a gente chama de Torá oral,
de livros cabalísticos, livros que têm um aprofundamento maior nessa matéria. Mas dentro da Torá, a não ser em forma de código, a gente não tem como aprender muita coisa disso. Mas todo o objetivo era justamente dizer não à cultura que se tinha lá no Egito. Então, daqui a gente vê que a gente de fato esteve no Egito, a gente sabia o que era feito lá, mas nós estávamos dizendo, não, não é assim. Não é assim que se faz justamente um serviço a Deus. Então, se permaneceu dentro da Torá algumas palavras que indicam exatamente a nossa permanência no Egito, a gente vai ver isso no nome que o faraó deu ao José, Safenat Paneah. A gente já explicou que Safenat seria tipo uma divindade do Egito, e a divindade responsável pela umidade, pela chuva, que ia em contra o que era a seca que estava ocorrendo lá. A palavra Paneah representava aquele símbolo que é um círculo e tipo um Tzinho embaixo, que representa a vida. Temos o nome da mulher de Yosef, a Asenat, também poderia ser o nome egípcio, onde o sufixo nat representa o Deus do céu lá no Egito. Então a gente vê que, de fato, todos esses nomes correspondem a pessoas ou a nomes egípcios. Potifar, quer dizer, o servo do palácio. Potifera, o servo da casa de Ra. Temos mais adiante depois, já quando da outra dinastia dos Ramessidas, Ramsés, e que a gente fez a cidade de Ramsés. Ramsés, Ra é o deus Ra. Messés quer dizer nascido, então filho de Ra. Temos também a cidade de Pitom. Pitom. Pitom também é um nome egípcio. E é uma cidade chamada de Piatum, em egípcio. Tem a casa do deus Atom. Pihahirot, em outro lugar também de nome egípcio, provavelmente, onde Pi quer dizer a casa. Hahirot é o nome de uma deusa, Hathor, uma deusa lá no Egito, cultuada. Então a gente percebe que esses nomes correspondem, de fato, o que era no Egito, na 19ª dinastia dos Ramessidas, lá no Egito. Então, isso corrobora devidamente a nossa permanência lá no Egito. Mas a gente disse não a toda aquela cultura que era vivenciada no Egito, toda essa questão de mumificação dos mortos, a preocupação com os mortos lá no outro mundo, o que os vivos deveriam fazer aqui, aqueles mortos poderiam ter uma vida lá, digamos assim, melhor, o que não é essa visão judaica. Isso vale uma reflexão para hoje. Hoje, dentro do judaísmo, a gente percebe muitas pessoas preocupadas em dizer um Kadish, uma oração que é um louvor a Deus. Então, geralmente, quando se perde um ente querido, um enlutado deve dizer o Kadish, mas é passada a ideia que o Kadish tem um poder, digamos assim, de elevar aquela pessoa que morreu, elevá-la espiritualmente. E muitos pensam que, a não ser dito Kadish, o que faleceu vai ter muitos problemas lá no outro mundo, o que não é verdadeiro. O que se quer aqui é justamente o contrário. O Kadish deve ser dito que tem um valor, logicamente, para o falecido, mas o mais importante é para o vivo, é para o enlutado. O enlutado está naquela sua dor imensa da perda de uma pessoa que ele gostava, que tinha uma afinidade espiritual muito importante. Então, ele, ao perder isso, ele está dizendo ao mesmo tempo, não, mas eu confio bastante em Deus. Eu louvo sempre o nome do Eterno. Então, esse louvor que está fazendo realmente uma reflexão para o vivo. Agora, o que vai depender para o falecido no outro mundo? Em primeiro lugar, o que vai depender são os méritos
e os deméritos que cada pessoa tem. Então, quando a gente chega no outro mundo, é o que vai contar. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu consegui evitar de não fazer. Tudo isso, vamos dizer, uma responsabilidade divina. Agora, o que pode servir do Kadish, como é dito, isso serve às vezes como um certo álibi. Qual álibi? Quando alguém pode ser perguntado para todo mundo lá, este algo na terra em prol de Deus, aí ele poderá dizer, tá vendo? Os descendentes estão seguindo a nossa orientação de como deve ser o serviço divino. Aí ele mostra, estão dizendo o Kadish para ele e outras coisas mais. Mas não é a oração do Kadish que vai fazer de fato alguém subir ou não subir. Mas a respeito da oração do Kadish, uma oração que ela está sendo dita em Kadash, Shemer, Rabá, oração, e ela contém 10 palavras em hebraico. E a primeira e a segunda, e depois, quando todo o Kahal deve dizer aquela resposta ao ouvir o Kadish, Yehe, Shemer, Rabá, Mevará, Lealam, Ulalmei, Armayá. Aí vem 8 palavras em hebraico. Itbará, Beitabar, Beitpaar, Beitromam, Beitnasê, Beithadar, Beitale, Beithalal. Então, aí completa as 10 palavras. Aí aqui vem uma pergunta, mas são 10 palavras em hebraico que eu devo dizer. Por que eu não falo as 2 primeiras palavras lá no começo do Kadish? Quem diz é o que está dizendo o Kadish, ou o Hazan que está dizendo o Kadish. E a resposta é da mesma maneira dos 10 mandamentos. Tem explicações que dizem que Deus falou os 10 mandamentos completos. Mas outra expressão que diz que o povo temeu quando ouviu a voz de Deus. Então Deus teria falado só os 2 primeiros mandamentos, já o resto foi Moshe que ouvia e transmitia para o povo. Então, no Kadish tem justamente essa orientação. Então, o Hazan diz as primeiras 2 palavras lá, e quando chegar naquela resposta geral, nós devemos completar dizendo essas 8 palavras. Essas 8 palavras, elas contêm, cada uma delas, em seguida, das 8 palavras, vem Estabar, Veitpaar, Veitromam, você vai começar com a letra Vav, que é a adição, isto e isto. Então, o Vav em hebraico vai de 6. Então, contando o restante das palavras, tem o Vav, vai dar 7 palavras. 7 vezes 6, 42. 42 é o número que representa aquele nome que o Eterno falou para Moshe lá na sarça, quando Moshe pergunta: qual é o nome do Eterno, qual é o nome de Deus que eu vou dizer lá para o povo de Israel que me chamou? Aí Deus responde: Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei. Onde a palavra Erie, somando os valores numéricos, vai dar 21. Como foi dito 2 vezes, 21 mais 21 dá 42. Então, esse nome que tem um poder, digamos assim, de nos alavancar de uma situação dimensional, espiritual, para outras, até chegarmos realmente num mundo mais profundo espiritualmente. Então, é nesse sentido que se tem um certo valor você dizer o Kadish em nome daquela pessoa que faleceu, para que ela possa ter um álibi no outro mundo durante o seu julgamento e poder galgar realmente uma subida espiritual. Mas o de fato que vai dizer da sua subida ou não é os atos que ela fez aqui na Terra. Por isso é dito que mais vale um bom nome do que os melhores óleos perfumados, e o dia da morte é preferível ao dia do nascimento, que já se tem uma ideia
total do que, de fato, a pessoa fez durante a vida dela aqui neste mundo. Quando a gente faz uma oração na sinagoga, sem a presença de 10 pessoas que vão contar o minyan, aquele quórum mínimo de 10 pessoas, então existe um Kadish chamado Kadish Leyachid, Kadish que pode ser dito mesmo sem minyan. Aí esse Kadish não está mais em aramaico, esse Kadish está em hebraico, e ele começa justamente com quase as mesmas palavras do Kadish. Alakô, Lit Gadal, Lit Gadash. Então ali tu vai ter justamente o nome do Eterno, formado pelas 42 letras, e no final desse Kadish, já dito em hebraico, vem aquela resposta geral. Yehe, Shemer, Rabá, Mevarach, Lealam, Ulalmei, Almayá. Então aqui tu tem 7 palavras e 28 letras. 28 letras correspondem à palavra em hebraico Koach, que é um Kaf e um Het. O Kaf vale 20, o Het vale 8. Total dá 28. Então, quando você faz uma resposta, você ouve o Kadish e responde essa parte com toda a tua força, com toda a tua concentração, então é dito que esse que é recebido no mundo espiritual. Aí é dito que as Gezerot Raot, ou seja, os decretos ruins, são anulados sobre aquela pessoa que está assim dizendo. Ela está dizendo que seja abençoado o nome do Eterno para todos sempre. Para todos sempre. Então, é essa parte que é uma parte mais importante que deve ser dito. Isso lembra lá o primeiro versículo da Torá, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. São 7 palavras e também 28 letras. Então, o mundo é formado através da força do nome sagrado de Deus. Nome sagrado de Deus. Já que a gente está falando aqui de Gemátria, Gemátria é justamente explicações que envolvem números. A gente vai ver que quando o povo de Israel sai do Egito, existe uma contagem do povo. E lá dá 603 mil, mais alguns números. Aí depois, quando o povo tem o seu pecado, tem uma mortandade dentro do povo, é feita uma nova contagem. E nessa nova contagem tem 601 mil e mais um pouco. Mas vai dar uma diferença de 1820. 1820. Agora, o que representa esse 1820? 1820 é a quantidade de vezes que a gente tem na Torá, onde aparece o nome do Eterno. O tetragrama Yud, Re, mais um Vav e Re, vão aparecer na Torá 1.800 vezes. A gente vê que lá se perdeu aqueles que morreram no seu pecado, mas eles foram, digamos assim, substituídos pelo nome do Eterno. 120. Mais ainda, Rashi, no seu primeiro comentário da Torá, quando ele explica Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, ele diz: a Torá não precisava ser iniciada a partir da narração da criação do mundo, já que Torá, a palavra Torá quer dizer lei. Então, poderia iniciar-se a partir da primeira lei que foi dada ao povo de Israel. Não a primeira lei para Noé, ou para Abraão, para Isaac, para todo o povo de Israel. Então, ela aparece exatamente a partir do capítulo 12 de Shemot, de Êxodo. Então, lá diz: este mês será para vós o início dos meses. Então, essa seria a primeira mitzvah
E nós temos para todo o povo de Israel. Então, por que começou a Torá com a sua narração da criação do mundo? Rashi comenta, citando o Salmo 111. Koamah asav yigid lahem, latet lahem nahalat goim. Então, a força, Koach, como eu falei, Massá, ou seja, das suas obras, ele contou para vós. Para fazer o quê? Para dar-lhe a herança das nações. Aí Rashi comenta lá, se os povos do mundo chegassem e dissessem, vocês são usurpadores de uma terra que não lhes pertence, se não, toda a terra pertence ao Eterno, como está aqui escrito. Ele que deu a terra para nós, está aqui. E a gente vai perceber que, desde o primeiro versículo até o capítulo 12 de Êxodos, existem exatamente 1.820 versículos. E a Torá realmente ela não começou no capítulo 12, lá de Êxodos, mas ela deixou implícito, não, mas é 1.820 que corresponde justamente ao início da Torá. Aqui tem mais uma coisa impressionante. A primeira palavra da Torá é a palavra Bereshit, que quer dizer no princípio, no início. Bereshit, se a gente somar o valor numérico delas, das letras, quanto vai dar? Dá 913. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Ta. Somando 913. Só que existe uma maneira mais profunda de você fazer uma contagem numérica das letras que compõem uma palavra. De que maneira? Por exemplo, aqui tu tens a letra Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. De eu contar só o Bet, que vale 2, eu vou contar agora Bet, escrito o nome Bet completo, que é o próprio Bet, Yud, Tav, Bet. Então aqui já deu 412. Resh, não só 200, que vale o Resh, mas eu vou escrever Resh completamente. Resh, Yud, Shin, Resh. Ele dá 510. E assim vai, que no final, só quanto vai dar o valor da palavra Bereshit? 1.820. Então é justamente isso que faz com que a gente perceba a profundidade que tem o texto da lei. A gente vai estudar de fato a Torá e aprender os seus códigos, aprender aquilo que está dentro das palavras, tu percebe aqui o conhecimento de Deus, o conhecimento do Eterno. Então, 1820, então, de fato, está te dizendo, a Torá não começa aqui, está aqui só te dando como é que se deu o início do mundo, que esse mundo todo pertence ao Eterno, mas a Torá, especificamente falando, ela começa no capítulo 12, lá de Êxodos, daí 1820. E, se você ler o primeiro versículo da Torá, como falei, Koach, Ma'asav, Gidele, amor, ou seja, a força dos seus atos, ele disse ao seu povo, para dar a herança das nações, tem a primeira frase, que dá justamente aqui 28 letras, que é a palavra Koach. Então, digamos que o primeiro versículo seja como se fosse um título iniciando a Torá. Então, a partir do primeiro versículo, qual vai ser o versículo, o nome do Eterno, o tetragrama? Vai dar exatamente 1.820 letras. De fato, é impressionante essa junção que a gente tem do texto escrito em letras e a questão dos números. Isso é o que fala o Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, ele está nos contando
que Deus escreveu a Torá. Sefer. Sefer quer dizer tipo um livro, que no Sefer, Mesaper, está contando uma história, e também a palavra Sofer, está contando números. Então existe, assim como em português contar, quer dizer contar uma história, contar números, assim também está no hebraico. A palavra Sefer se refere a contar histórias, contar números. Então a gente vê uma exatidão matemática dentro do texto da Torá. Por esse motivo, quando se faz uma leitura pública e porventura não se tem um texto, uma letra a mais, uma letra a menos, aquele texto está inapto para que seja feita uma leitura pública naquele texto lá. E temos que ter a exatidão das palavras, nem a mais nem a menos, dentro da Torá. Porque desde o início da Torá até o seu final, nós temos já o nome do Eterno. E como a gente tem a incapacidade de absorver completamente esse nome do Eterno na nossa mente, só pode entender através de histórias, de narrativas, de mitzvot, então leis, de mandamentos, ou então através dessa busca numérica, matemática do texto e esse aprofundamento para o conhecimento da Torá. Então, a gente percebe o quanto a Torá é evoluída. Já naquela época ela foi dada ao povo de Israel saindo do Egito, e mesmo depois. E o quanto ela não recebeu os fundamentos que, digamos, que se tinha lá no Egito. Quem no Egito ficou no Egito, nenhum israelita pegou algo de lá, até os nomes, que no início poderiam ser nomes egípcios, eles foram, digamos assim, hebraizados, como o nome do próprio Yosef, o nome de Moshe. Moshe podia ser um nome egípcio que a filha do faraó teria dado, mas é utilizado um nome bastante hebraico, de um verbo em hebraico, que é o verbo tirar. E a voz do verbo, Moshe, está na voz ativa do verbo. Ele que vai fazer a ação de tirar, e não como foi dado na tradução, que está da tradução, que mexitivo, e das águas, ele foi tirado. E que ele ia tirar das águas. Então, o nome de Moshe foi colocado na Torá, hebraizado, representando o futuro do que Moshe ia fazer durante a travessia lá do Mar Vermelho. Ele salvou o povo das águas, tirou o povo das águas. Então, a gente percebe que existe toda uma intenção dentro do texto de nos passar esse conhecimento de geração em geração e mostrar a verdade dos fatos, a verdade da crença, a verdade do conhecimento e a verdade da existência de Deus. Então, esse é o objetivo quando a gente se aproxima de Torá, e nós vamos virar um testemunho para outras pessoas daquilo que Deus de fato é o eterno, o que Deus quer de cada um de nós que estamos aqui dentro do seu mundo. Então, essa é a lição maior que a gente tem, justamente, do conhecimento de Torá. Bem, dentro da questão da Perashá, a gente ainda vai ter chegada de Jacó lá no Egito, a sua apresentação diante do faraó, e o faraó pergunta para ele: quantos anos o senhor tem? E ele diz: tenho 130 anos. Uma expressão com dificuldade, com tristeza, que ele tem os 130 anos. Mas o que é importante perceber daqui, que ele vai viver no Egito mais de 17 anos.
Ele morre com 147 anos. E qual foi a idade que o José foi vendido? 17 anos. Então, assim como Jacó criou e sustentou o José por 17 anos, tive agora a chegada do Jacó lá no Egito, com 130 anos, e a partir daí o José que vai cuidar do seu pai até o final da vida dele, ou seja, durante esses 17 anos de permanência lá no Egito. Então, a gente percebe que existe na Torá a questão de causa e efeito, de recompensa e castigo, tudo isso neste mundo aqui. Mas a pergunta é, mas não é para o outro mundo que a gente tem a nossa recompensa e castigo? Como é que a gente pode receber nesse mundo aqui? A explicação é que a recompensa e castigo neste mundo aqui, quando ela vem de uma maneira geral. Ela vai gratificar todos, tanto justos como injustos. E muitas vezes, quando ela vem uma coisa, uma punição, digamos assim, ela acaba punindo todos também, tanto justos como injustos. Ficando a parte individual para o outro mundo, para o outro mundo. Por exemplo, quando a gente vai para outro mundo, a gente espera que a gente possa ter cumprido, digamos, e que a gente tenha mais méritos do que deméritos, ou seja, mais virtudes do que as nossas vicissitudes. Mas a questão aqui, a gente vai perceber o seguinte: se nós tivermos uma aprovação dos meus atos e que eu tenha mais virtudes do que vicissitudes e que eu seja agraciado, digamos assim, com o Gan Eden, Jardim do Éden, eu vou ficar feliz lá, digamos assim. Mas digamos que alguém das pessoas que eu amo não tenham conseguido ultrapassar esse limite. Eu vou ficar feliz lá no outro mundo? Não. Então, não é uma recompensa compulsória, digamos assim, para outro mundo. A gente não deve entender assim. Aqui a gente volta novamente à questão oficial da criação do mundo. Quando Deus deixa no Jardim do Éden aquelas duas árvores. A árvore da vida, que é a árvore da alma, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore do corpo. Ou seja, uma para Olam Hazé, para este mundo, e a outra fica Leolam Rabá, para Olam Abá. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz dentro dela algo que me capacita para esse mundo aqui, me dá o conhecimento de discernimento, uma coisa que é boa, uma coisa que é ruim, uma coisa que é grandiosa, uma coisa que é pequena, conceitos de beleza, uma coisa que é bonita, uma coisa que é feia. Tudo isso me traz a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu tenho a capacidade da escolha de fazer algo bom ou de fazer algo ruim. Mas tudo isso é para esse mundo aqui. Então, quando nós, como seres humanos, comemos dessa árvore, digamos assim, seduzidos pela questão da serpente, é que a gente ficou dotado, a partir daí, de algo maior do que nós. Umas forças internas maiores do que nós. Como já mencionei, a força do ciúme, as forças mais. Eu cometo um erro, eu faço um pecado.
que Deus quer que eu faça a partir daí? Deus quer, como é que eu devo reagir a essa minha ação? A gente vai perceber na atitude de Adão. Quando Adão come aquela árvore, aquela fruta da árvore, e ele acaba se escondendo da voz do Eterno, é justamente isso que Deus queria do Adão. O Adão sente a sua vergonha, a sua buchá, como é falado em hebraico, boshet panim, sua vergonha, ele se esconde. Ele se esconde. Então, é essa a atitude que Deus quer de nós. E nós passamos, a partir daí, a nossa techuvá. A nossa techuvá. Nossa compreensão completa só para nós, influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse que é o objetivo da criação. Então, eu, ao chegar a outro mundo, eu devo ter tido a capacidade de fazer a techuvá nesse mundo e tentar trazer outras pessoas também nessa techuvá para que eu possa ter realmente uma felicidade completa. Senão, vai ser algo egoísta e não vai ter validade alguma a recompensa no outro mundo. Então, é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós. Nós façamos techuvá. Techuvá. Aproveitando essa questão de techuvá, tem aquela frase do profeta Isaías, capítulo 58. O Baal Etzion Goel, Ulushavei Fecha Biakov, Neum Hashem. E virá Goel. Goel é um redentor para Sion e para aqueles que se arrependem em Israel. Então, o redentor, ele vem como se fosse uma recompensa para aqueles que se arrependem em Israel. Ou seja, quando nós seríamos redimidos, nós seremos redimidos quando a gente faz a nossa techuvá. Então, quando o povo como um todo consegue fazer uma techuvá, um retorno para Deus, um retorno verdadeiro, um retorno de coração, um retorno que possa realmente fazer uma santificação do nome do Eterno, a gente recebe a redenção. Mas o Talmud comenta, mas se o povo não tiver esse mérito pela techuvá, de serem redimidos, como poderá acontecer a redenção do povo? Então é dito, se a gente não tem a techuvá, ela vem através, infelizmente, do sofrimento. Através do sofrimento, a gente alcança a techuvá e alcança a redenção de Deus. Ou seja, através do sofrimento, nos obriga a fazer uma certa techuvá, isso nos dá o mérito da redenção. Então, é dentro desse aspecto que a gente deve enxergar os eventos grandiosos que aconteceram praticamente em nossos dias, que é a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. O Holocausto é aquela morte extrema dos judeus, e logo em seguida a fundação de um Estado judaico, o Estado de Israel. Então, a gente não fez a techuvá, digamos assim, a gente não teve mérito através da techuvá de alcançar a redenção, então ela veio através do sofrimento. O quanto que nós sofremos, durante o que é chamado de Shoah, aquela nuvem negra que se colocou sobre a Europa, principalmente, mas não só sobre a Europa, sobre todo mundo praticamente, e assim os judeus padeceram muito, e depois a gente teve o mérito, então, da nossa redenção. Então, estamos vivendo agora um momento de redenção, mas a história não acaba aí. Então, nós temos que ter agora a nossa compreensão que a gente foi redimido e que nós temos que fazer o nosso papel.
o nosso papel de termos uma vida regrada, de uma vida feliz, de uma vida que possa realmente, como foi falado, santificar o nome do Eterno, que todos possam ouvir e dizer: aqui está realmente a presença de Deus. E aqui eu vou seguir realmente agora esse povo, porque Deus está realmente aqui. Então, isso que se quer do povo de Israel, isso que se quer desse Estado judeu que existe lá na terra de Israel, que ele tenha essa compreensão e que possa fazer de fato com que todos os povos possam de fato ter esse respeito e saber da verdade do nome do Eterno. Isso acontece. A gente percebe o quanto no mundo inteiro se fala desse pequeno país, que é o país de Israel. O quanto a importância que ele tem, o quanto que ele consta quase todos os dias das notícias que são veiculadas no mundo inteiro. Todo mundo sabe o que passa lá. Então, é isso que se quer. Que aquele Estado possa realmente trazer a santificação do nome do Eterno. Quando algo de ruim acontece lá, ou seja, quando algo venha denegrir a imagem do Estado, está denegrindo a imagem do quê? Do próprio Deus. Então, lá se quer que se tenha justiça verdadeira, lá se quer que se tenha uma sociedade justa. Então, isso que se espera do Estado. Logicamente que o Estado é feito por pessoas. Então, a sociedade tem que estar preparada para se ter, de fato, um país que possa cumprir com sua missão de trazer realmente isso para o mundo. Nós que estamos aqui no exílio, digamos assim, na diáspora, temos também esse papel, já que cada judeu, cada pessoa que defende o judaísmo, ela é praticamente um embaixador de Israel. Aquele que te olha na rua, aquele que sabe da tua existência, ele está te observando. Se você é uma pessoa realmente correta, ele vai, porventura você é uma pessoa falsa, aí o nome do Eterno fica sendo profanado. Então, cabe a cada um de nós fazer esse papel da Techuvá. O que é o papel da Techuvá? Não é o papel que a gente não cometa erros, não é bem esse o papel. Isso é mais para os anjos. Para nós aqui estamos debaixo realmente da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquelas seduções que a gente vai cair um momento ou outro, mas o que se espera da gente é a Techuvá. Aquilo que Adão fez, aquilo que Noé proclamou, o Yosef, o Yehudá, na história de Yehudá com Tamar, que ele diz, Mene, que ela é mais justa do que eu, e assim todos os outros que vieram nessa história, que vem até hoje. Então se espera de uma pessoa que faz parte desse povo, que ela tenha de fato a consciência dos seus atos e saiba reconhecer, muitas vezes, quando ela está errada, fazer a techuvá dela e assim enaltecer, engrandecer cada vez mais o nome do Eterno. Então, o que a gente percebe aqui nessa Perashá de Vaigash foi justamente isso, a questão emocional que o Yehudá mostrou para Yosef. Yosef não conseguiu se controlar, caiu num choro e se revelou a seus irmãos, mostrando quem era ele. A gente vê aqui a perfeição voltando para o... Erramos, mas a gente reconhece isso, é o que se quer. Então, é a Techuvá que faz o diferencial para todos nós.
Então, todo aquele que vem a esse mundo aqui deve, no momento da sua vida, procurar fazer a sua techuvá. Muitos vão despertar durante o tempo de sua vida. Outros serão despertados por outros. E terão aqueles que, infelizmente, não vão despertar. Serão igual Caim. Igual Caim. Ele disse, porque eu não posso suportar o que eu fiz. Então, nem ele entendeu direito a gravidade do ato que ele tinha que pedir a Deus, que Deus possa ter a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua piedade, para que ele faça o quê? Não só a questão do perdão, mas que ele possa limpar o coração desse pecador, para que ele venha realmente ter a possibilidade de fazer a sua techuvá também. Que Deus possa nos abençoar, digamos todos, amém. Vou deixar abertas nossas perguntas, por favor. Rabino, Pode perguntar à vontade. Apesar que eu sei que agora está um pouco... Pois não. Pois Luiz, não. Tudo bem? Pode falar, seu Luiz. Tudo bom? Bem? Bom, senhor. Tudo bem. Coisa muito interessante que o senhor falou aí sobre Cor, né? Sobre os 42 nomes de Deus. A oração Ana Becor apresenta esses 42 nomes. Estou correto em pensar assim? Muito bem. Está correto. E tanto é que essa oração Ana Becor, ela tem o poder de fazer aquela alavanca, digamos assim, espiritual. Por isso que ela é inserida dentro da tefilá. Então, a gente deve dizer, o Ana Becor, como está no começo da tefilá, para que me dê essa força espiritual de subir os mundos. E depois dela, nós temos a oração do Kadish, que também vai constar aquela parte principal, onde aparece a palavra cor, a primeira resposta, e depois as 42. Eu perdi o áudio. Então, 42 é o número do Eterno, que representa lá aquele nome da sarça. Sim. E Moshe pergunta o nome, Deus diz, eu serei o que serei. Xererê. Então dá 42. Está correto. Mas os nomes do Eterno são 72, não é? Bom, é assim, seu Luiz, deixa eu entender. O nome do Eterno, ele tem várias conjugações. Tem um de 72, tem um de 63, tem outro de 52, tem outro de 45, tem um de 42, tem um de 26. O de 26, digamos assim, é o mais simples. É Yud, Re, Vav e mais um Re. Somando a 26. Mas, se eu for somar agora diferentemente, botar o Yod completo, Yod, Vav, Dalet, Yod, Re, Re, Aleph, Vav, Vav, Aleph, Vav, Vav, e outro Re, Aleph. Já vai dar aqui 45. Já não dá mais só 26. Mas, como é que eu escrevo as letras do hebraico? Também tem uma pequena variação. Yod eu escrevo de fato igual, Yod, Vav, Dalet, mas o Re, eu posso escrever Re, Aleph, ou então Re e mais um Re, também a letra Re. Aqui já vai me dar 52. Mas ele pode escrever o Re diferente. Rei Yud, Rei. E assim vai mudando e vai somando cada vez mais. Então nós temos esse lugar. Como a gente tem também a somatória dos 72 vezes 3, dá 216, que dá a palavra Ariê, que é o leão. Por isso que o leão aparece às vezes. Leão de Judá. Você vê no Sefer Torá tem aquele leão segurando um Sefer Torá. Tudo isso representa o nome do Eterno. E aquela nuvem pairava por
sobre, ave é nuvem. Representava o nome de Deus, 72 letras. Então, existe toda uma conexão do mundo real e do mundo, chamado de mundo digital, do mundo numérico. E essa é a relação que a gente tem para chegar no conhecimento do eterno Deus. Na verdade, nós vivemos numa projeção do mundo real, né? Que o mundo real realmente é aquele em que Hashem mora. Hashem se mostra ou se realiza nele, não? E nós vivemos nesse mundo aqui, que é um mundo que vamos dizer assim, que seja uma projeção da verdade, do todo, do eterno, né? E que é um mundo onde tudo que foi vem do outro mundo, do mundo infinito, do eterno. Eu estou perdendo a conexão. Se realiza nesse mundo aqui. É verdade. Algumas coisas não deu para ouvir. Esse mundo que vivemos, ele é... Mas é verdade, o mundo do eterno, o mundo infinito, Deixa eu só completar uma coisa. Esse mundo é chamado mundo de S.A., o mundo da realização. Ele tanto pode ser o mundo da realização de Deus, como também o nosso? É exato. É o mundo da ação de Deus, que termina todo o seu processo, digamos assim, criativo, até chegar nesse mundo da ação. E aqui nós somos, como fala o Salmo número 8, um pouco abaixo de Deus. Beat Melohim. Então, esse um pouco abaixo de Deus é o poder que a gente tem da ação, através da cognição, do pensamento, através do sentimento, mas essa ação que faz nós sermos como Deus nesse mundo aqui de A.C.A. É verdade. É verdade. Rabino, uma pergunta para o senhor. É porque o senhor fez uma colocação a respeito da Techuvá, na verdade? Então, o senhor usou o verbo nós, né? Isso. Nós. A questão. Tipo assim, porque o testemunho de vida, digamos assim, talvez eu tenha querido ter dito isso, o testemunho de vida, com as nossas atitudes, para não profanar o nome do Eterno, né? Com as nossas, não envergonhar. Isso. Esse termo ele vale para nós também, no meu caso, a minha esposa, as outras pessoas que estão se achegando ao povo de Israel, que acreditam, que nem nós acreditamos que estão fazendo uma verdadeira techuvá. Esse termo ele realmente também, nós aqui, estamos encaixados junto com o Senhor, essa questão também. Deu para entender? Não, com certeza. Todo aquele que se aproxima do Eterno, todo aquele que se aproxima do Eterno, e ele começa, digamos assim, a judaizar, mesmo que ele não se converta, isso é uma outra questão, mas aos olhos daquele que não é judeu, tá certo? Ele sabe que está judaizando, ele sabe que tu está reconhecendo a verdade contida na lei, então já espera de ti uma coisa sempre melhor. Então, como eu digo, a gente se aproxima do Eterno para nós sermos pessoas melhores. Não adianta eu cumprir a lei e ser uma pessoa ruim. Por exemplo, dentro do judaísmo, como vocês devem saber, existe que eu vou chamar de gradações de religiosidade. Vou dizer onde eu quero chegar. Por exemplo, essa questão daquilo que é kasher e aquilo que não é kasher. Então, se chega a extremos. A extremos. Então, pessoas que querem levar a sua vida em relação à alimentação de maneira extremada. Tudo tem que ter aquele selo de cacheiro, tá certo? Até as coisas mais mínimas tem que ter. Ele, com certeza, não vai comer nada que possa ter uma certa mistura aqui ou dali. Ele acha que uma certa
verificação rabínica, ele acha que essa aqui é muito leniente, vai seguir aquela que ele acha que é mais rigorosa. Até aí tem nada de errado. Mas quando isso se torna algo que ele possa desagregar o povo, em vez de estar servindo como uma união, e está servindo como uma desunião, e cria-se dentro do povo a questão: eu sou mais religioso do que tu. Eu faço as coisas melhor do que tu. Deus é mais meu amigo do que tu. Começa a ser assim. Então, isso já não é uma coisa positiva. Então, temos que ter uma techuvá, de fato, completa. E a techuvá aqui é uma techuvá do meu coração em relação a Deus, do meu coração em relação ao povo como um todo, e meu coração em relação ao meu semelhante, a minha família e, no final, ao meu semelhante. Então, isso aqui faz com que eu possa ter realmente um nome de Deus para zelar. Vocês não ouviram falar aqui muito sobre a questão daquela árvore da vida? Ela envolve as Sefirot, as 10 Sefirot, em junção, assim, da direita, da esquerda, uma mais centralidade, da esquerda, da sua severidade, religioso e Eu acho que a conexão do Rabino caiu agora. Caiu sim. Voltou ainda não? Não voltou. Oi. Oi, Rabino. Seu áudio tá saindo, só não o vídeo. E agora acho que o Rabino caiu agora, de vez mesmo. Alô? Consegue me escutar? Consegue me escutar? Oi, seu Luiz. Oi. Oi. Consegue escutar? É só para terminar o raciocínio. Sim. Então, tudo depende, nós temos que ter realmente esse zelo, não sermos bastante rigorosos e nem bastante lenientes. Tem que ter sempre o equilíbrio nos nossos atos. Ok. Muito bom. Excelente. Muito obrigado. Não é simplesmente o Shabat, né? É simplesmente o verdade. Shabat. É porque quando a gente faz a questão alimentar, leva uma curiosidade das pessoas, né? É verdade. E a gente procura dizer o porquê, o básico, por que a gente não come.
Aí pergunta aquela Exatamente. questão, mas tu tem vontade de comer uma carne de porco? Alguma coisa? Rapaz, camarão até que dá vontade, mas por amor ao eterno e a sua Torá eu como. Exatamente, cara. E é Aí fica justamente por mais isso que isso firme tem a um peso nossa. muito grande, mas a gente hoje adquire muito respeito a isso, Graças a Deus. Graças a Deus. Rabino, entendeu? Pois mais não? uma, mais uma questão. Nessa porção, nessa Perachá Vaigash, que é a descida de Yaakov, né? Descida de Yaakov para o Egito, Mitzraim, ele é traduzido como local estreito ou local de espiritualidade baixa. Eu não sei Bem se é colocado, isso. seu Luiz. Do ponto de vista geográfico, Mitzrayim quer dizer estreitos, e representam aqueles estreitos do delta do Nilo. Ah, ok. O Nilo vem, tá certo? Quando chega no delta, ele vários estreitos. Mitzrayim. Mas também a palavra Mitzrayim é a mesma palavra usada, sabe aquelas semanas de apertos que ficam entre Shivá, Sar Betamuz e Tisha B'Av? É chamado Ben HaMetzarim. Metzarim, a mesma palavra de Mitzrayim. Então, apertos. São apertos espirituais, com certeza. Então, o Jacó Limite. desceu a um lugar de aperto muito grande, no seu limite, exatamente. E aí, através dessa descida, a gente teve realmente uma subida maior. A gente conseguiu passar as dificuldades lá, não perder a nossa identidade, e aí a gente recebeu a Torá no Monte Sinai. Azaco Barô, Luiz. Maravilha. Isso é lição para nós hoje também. Nós vivemos aqui num mundo difícil. O Brasil é um país, graças a Deus, muito aberto. Recebe todo mundo, graças a Deus, com abertura. Mas, se a gente não tiver uma identidade forte, a gente pode sucumbir perante o ambiente que a gente está vivendo. Esse que é o problema. Verdade. Nós estamos sempre... parece que os patriarcas, né, e a vida do povo, ela é cíclica, né? Eles vão passando os apertos, vão subindo. Exatamente. É assim, né? Exatamente. Existe Toda a uma história do expressão povo. assim, Maseabot, Siman Labanim. O que aconteceu com nossos patriarcas lá é um sinal para os seus filhos. Continua para nós. Interessante demais. Muito bom. Era para Claro, achar muito Rachid. rica essa. Certeza. Rabino, Oi. poderia fazer uma colocação também? Claro, com certeza. É assim, em relação ao que o colega anterior falou, também estive pensando aqui nas suas explicações, em relação a essa descida, né, do povo de Israel, da descendência de Jacó ao Egito. Isso. Lá em Gênesis 15, não se fala para Abraão que seria ao Egito, correto? Se diz que a descendência ela seria peregrina em uma terra que não lhe pertencia. Não a deles. Isso. Acho que é em Gênesis 15, 13, se não me falha a memória. E ali eles ficariam servindo por 400 anos. Então, assim, quando a gente percebe a história de José, é óbvio que todos os filhos de Jacó eles tiveram instrução do pai, na Torá, nas leis, mas houve essa maldade, a gente poderia dizer assim, não? Uma maldade com o irmão que o venderam, mas assim, em nenhum momento o Eterno ele se afasta de José. Tem várias passagens falado, né? E o Eterno esteve com José. Até mesmo quando ele esteve na prisão, é mencionado. E o Eterno esteve com José. Então, o Eterno sempre esteve presente na vida de José. Assim, aí fica a pergunta. Seria uma espécie de techuvá também, pelo qual passou a nação com essa descida para o Egito? Olha, o exemplo, João.
Claro, eu entendi. O exemplo que a gente tem é justamente a história da cobra lá e da árvore. Isso serve para todos os casos que vêm em seguida. A gente vai passar em situações que são situações difíceis e de várias tentações, de vários aspectos. O do José, por exemplo. O José chegou lá no Egito, a mulher do Potifar, como se fala em português, deu em cima dele, e ele ficou numa situação complicadíssima, tá certo? É um homem, tinha que controlar os seus instintos, ele conseguiu fazer isso, acabou sendo acusado, foi preso, a vida em prisão, a gente sabe que uma vida em prisão é uma vida também terrível, tentações a mais gritantes, a gente pode chegar ao extremo do ser humano, até de matar pessoas, e coisas terríveis. Ele também ultrapassou isso. Depois viveu numa grandeza no Egito, outras tentações de José, sem falar dos outros. Então, nós vivemos vidas em várias etapas de várias e várias tentações, de vários aspectos. De vários aspectos. Então, nós temos que saber vencer isso, ou ter consciência, melhor, consciência delas, para tentar vencer, ou então ter uma reação a isso. Isso aqui eu pequei, isso aqui eu não consegui, mas tem essa consciência desse erro para se fazer até chover. Então, o povo de Israel desceu ao Egito, ele falava do caso de José, agora fala do povo como um todo. A verdade que o povo teve lá. Aí teve, para piorar, a questão do sofrimento. Sofrimento literal, sofrimento, digamos assim, físico. E o povo ultrapassou isso. E assim a gente recebeu, então, a Torá no Monte Sinai. Eu posso dar o mesmo exemplo que aconteceu na Alemanha, na década de 40. Então, o povo teve aquele sofrimento, um sofrimento, algo que não se pode nem descrever praticamente o que aconteceu lá. E depois a gente teve, então, a redenção do povo de Israel, com o nascimento de um Estado judaico na terra de Israel. Então, tudo isso, a gente percebe. Tem um sábio que falou uma coisa assim, para você dar um pulo bem alto, o que tu faz? Tem que te abaixar. Abaixa para tu pular, tá certo? Então, da mesma maneira, dado isso. Para você ter um salto espiritual grande, tu tem que passar por uma impureza grande. Tu superando essa impureza grande, tu consegue algo espiritual maior. Então, de fato, são as várias experiências, a gente tem que ter consciência delas e tentar ultrapassar e assim alcançar realmente um espiritual maior. Bem lembrado, senhor de José. Amém, Rabino. Amém. Amém. Rabino, seria correto dizer uma interpretação que eu vi, que o nome Mitzrayim também tem significado de limite, ou seja, como diz o pessoal, trocando em miúdos, como se eles limitassem o povo de Israel naquela época a seguir as suas crenças, os seus sacrifícios. Seria correto usar isso como limite? Olha, eu talvez não usasse a palavra limite, mas a palavra aperto. E aperto nesse mesmo sentido que nós falando aí. Apertaram espiritualmente o povo de Israel, lá no Egito, tentando proibir a crença, ou tentando influenciar a crença. Tudo isso são apertos. E assim a gente teve o mérito de conseguir ultrapassar e sair, como se diz, incólume do Egito e receber a Torá no Monte Sinai. A gente saiu praticamente limpo do Egito. A gente não percebe dentro da Torá uma influência egípcia grande. Alguns nomes ficaram, mas é muito pouca coisa para a gente dizer, isso aqui é uma coisa egípcia, isso aqui é uma coisa de influência egípcia. Não se tem isso. Como foi em Hanukkah, né? Tentaram fazer a mesma coisa em Hanukkah. Exatamente. E a gente também teve o mesmo procedimento de vencer justamente essas influências em Hanukkah. Obrigado, Rabino. Nada, querida. Bem, então eu vou agradecer a todos. Valeu, Rabino. Que a gente possa ter um feliz Shabat. Um Shabat Shalom abençoado para todos nós. Vou ver se eu consigo aqui
Shabbat Shalom para vocês todos. E se eu conseguir melhorar aqui a minha internet, a gente ter sempre uma aula com boa ressonância. Ok. Um abraço. Um abraço para vocês aí. Laila Tov. Manda Abraço para Zaria, Eloy, para o Luiz, Boa para o noite a Geraldo, todos. João Veiga, para todos. boa noite. Boa noite a Boa noite, todos. Ulisses. Boa noite. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Geraldo. Pessoal.